É só, rapaziada. Rapaziada, estamos aqui na Nacional 2, positivo. É alternativa à autopista, galera. Beleza? Porque temos aqui a autovia A2 e tem um trecho que ela se torna AP2. Lembrando que na Espanha tudo que é A e um número A1, A2, A3, A4, A8 são autovias públicas. Você não precisa pagar pedágio. Se coloca AP, então quer dizer que é autopista de peaje. AP é de pago, A é grátis. Então, em alguns lugares você tem alternativa, né? Alguns lugares não. Por exemplo, a AP7 ali, tem um trecho da A7 que ela se torna AP7, que é na Catalunha, que você não tem alternativa para entrar na França. Você tem que passar ali, tem que pagar e ponto, não tem alternativa. Mas aqui temos essa alternativa aqui, que é a Nacional 2. Então a gente toca o pau aqui, que é um trechinho curto, mas não custa nada, né, galera? A gente fazer um pouquinho de consumo. Já estamos indo vazio. Tenho 350 km até na carga, então eu já andei 700 da base até aqui para pegar o reboque, né? Que eu tô saindo aqui de Saragoça. 750 km. Vou andar mais 353, exatamente. Então a gente vai fazendo um pouquinho de consumo, tá ligado, rapaziada? Evitando pedágio e tal. Se a gente tá carregado com a carga que tem que chegar rápido e tal, e normalmente a nacional você perde mais tempo, ó. Tem que frear, tem rotatório e tal. Na autovia não. Autovia, autopista, você bota o caminhão velocidade de cruzeiro 90 e toca o pau e vai embora. Mas enfim, não é o caso, né, galera? Não é o caso. A gente tem margem para chegar na carga. Temos margem para chegar na carga e tal. Então a gente vai tranquilinho aqui pelas nacionais aqui, pela Nacional 2. Essa nacional aqui que eu já falei em vários vídeos também, né, rapaziada? Não é novidade, é nacional. Essas aqui foram as antigas estradas da Espanha. Por aqui se transportava todos os bens de serviço e consumo produzidos na Espanha, por estradas como essa aqui. São as nacionais. Então ainda tem algumas nacionais que com o tempo elas foram, ou seja, porque as cidades que orbitavam essas nacionais, elas foram ficando desertas. Porque com o fim do trânsito de caminhões, porque tem nacional, galera, que não compensa você pegar mais. Você tem autovia e tem autopista, às vezes compensa você pagar o pedágio. Porque tem nacional que não compensa mesmo. Então, uma vez que abriram as autovias, autoestrada, então o pessoal já parou de passar nessas pistas aí. Então muitas aldeias, muita cidadezinha que vivia do trânsito de caminhões, acabaram que enfim, se acabou e ficaram desertas. Que não é o caso de algumas nacionais. A Nacional 2, no caso aqui, esse trecho aqui é um trecho que, como é alternativa ao pedágio, você economiza aqui uns quilometrinhos aí de pedágio. Então ainda está bastante habitada. Tem muita nacional da Espanha que está bastante habitada por caminhões. Porque, querendo ou não, galera, o caminhão ele leva dinheiro, ele movimenta, o caminhoneiro ele movimenta, porque o caminhoneiro ele para num lugar, você parou na nacional dessa aqui, você tá cansado e tal, pô, você quer tomar um banho, pô, você quer ir no banheiro, você quer tomar um banho, às vezes o cara chega, compra uma cerveja, às vezes o cara chega, come um menu, almoça, janta, compra um pão, compra uma baguete, sempre o cara tá gastando um dinheirinho, compra um cigarro, quem fuma, entendeu, rapaziada? Então o caminhoneiro ele é uma peça fundamental aí no giro de capital aí pelas estradas, né? Principalmente nas estradas que estão fora de populações, que estão mais retiradas. Isso aqui você vai olhar aqui, passa carro, mas 80% do trânsito disso aqui, ó, é caminhão, galera, caminhão. Aí, ó, do lado esquerdo aí, ó, um restaurante aqui, ó, lotado de caminhão. Esse aqui é o Peppa, lotado de caminhão. Ixi, agora já se viu dando dura na rapaziada ali também, você tá doido. Aí, lotado de caminhão. Então é um negócio que é necessário. É necessário ter uma estruturazinha.
Positivo, rapaziada! Estamos em Saragoça aí, lembrando que essa região aqui é uma região que é... Você tem a cidade de Saragoça. Positivo, rapaziada. Voltando a repetir aí, ó, alguns postos de gasolina já estão fechados. Voltando a repetir, galera. Saragoça é a capital da comunidade autônoma de Aragão, ou Reino de Aragão, porque esse aqui era um reino, galera. Esse aqui é o reino que se juntou com a coroa de Castilha. Em português, Castela. Em português, Aragão é Aragão. E Castilha é Castela. E daí vem o castelhano. Quem nasce em Castilha quem nascia em Castilha falava castelhano. Por isso que o idioma da Espanha é o castelhano, porque a Espanha era composta por vários reinos. Reino de Castilha, Reino de León, Reino de Aragão, Reino de Valência, enfim, Galícia. Eram reinos. E quando eles unificaram a Espanha, que era a Península Ibérica, né? Unificaram isso aqui, os reis católicos. Eles juntaram as duas maiores coroas da Península Ibérica, que era a coroa de Castilha e a coroa de Aragão. Se juntaram essas coroas e depois conquistaram toda a Península Ibérica. Expulsaram os árabes do sul da Espanha, que é na região de Granada ali, era a sede do reino de Al-Ándalus, que era um reino árabe. Expulsaram os árabes e unificaram toda a Península Ibérica. Portugal é uma história à parte, né, galera? Portugal foi uma história à parte, foi fruto de um casamento entre coroas e tal, e o reino de Portugal, Portugal já era independente, já era um país independente quando teve essa unificação. Portugal foi o primeiro país soberano do Império Romano, cara. Portugal é um país muito antigo, com uma história formidável, uma história espetacular, galera. Que eu acho que deveria ser ensinada a história de Portugal no Brasil, porque um brasileiro só consegue entender o Brasil se ele entender a Península Ibérica e, em especial, Portugal. Para a gente entender o nosso país, a gente precisa entender os reinos que existiram na Península Ibérica, a fundação de Portugal e até quando a gente começa a estudar, que é a história do Brasil, né? A gente dá uma pincelada em história geral, expansão marítima e já cai na história do Brasil. Mas Portugal é um país que tem uma história espetacular. Gente que foi heróica. Mas enfim, não é o caso. A gente está falando aqui da Espanha. Então, galera, se juntaram essas coroas e fundaram a Espanha, o Reino de Espanha. Então eles precisavam de um idioma para que todos os cidadãos desse reino que acabava de se formar, utilizassem como língua comum. E como a coroa de Castilha era a coroa que tinha mais influência, acabou que ficou escolhido que o castelhano seria o idioma da Espanha, que todos os espanhóis deveriam falar o castelhano. Então o castelhano foi adotado nos países, no País Vasco, né, na parte de Euskadi, Catalunha, Galícia, enfim, Castilla-La Mancha, Valência, Andalucia, e todos eram obrigados a saber utilizar o idioma do reino, o idioma comum de todos, que é o castelhano. E daí vem, então muitas vezes era essa confusão. Ah, mas o cara fala espanhol, na América do Sul eles falam castelhano. Não, galera. O castelhano, assim como o catalão, assim como o galego, assim como o valenciano, assim como o vasco, são idiomas espanhóis. O castelhano é um idioma espanhol. E as pessoas falam, ele fala espanhol, porque é o idioma da Espanha, galera. O idioma se chama castelhano. Ele é espanhol porque ele é um idioma da Espanha. Então por isso que ele é espanhol.
por ser um idioma da Espanha. Assim como o catalão é um idioma espanhol. Assim como o galego é um idioma espanhol, porque é um idioma da Espanha. Então, tudo aquilo que nasce na Espanha é espanhol. Assim como o rio Ebro, assim como, enfim, o rio Tejo nasce na Espanha, é um rio espanhol. Se você nascer na Espanha, você é um cidadão espanhol, assim como os idiomas. Pra gente conseguir entender isso aí, galera. Senão fica um negócio meio difícil, meio complicado de entender. Então, falar que a pessoa fala espanhol, tá certo. Falar que ela fala castelhano, também tá correto. As duas formas estão corretas. Positivo, rapaziada. Então foi decidido que o castelhano seria o idioma comum entre todos os espanhóis. E assim foi. E o espanhol, o idioma se expandiu pelo mundo e hoje em dia é falado aí por milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo aí. É um idioma muito influente, assim como o português também é um idioma que foi muito difundido pelos portugueses. Então devemos ter orgulho do nosso idioma, galera. Eu tenho orgulho de ser um lusoparlante. Idioma lindo, um idioma musical, um idioma com uma gramática esplêndida, um idioma muito trabalhado, galera, um idioma muito requintado. O português, ele é um idioma muito requintado, assim como o francês, assim como o italiano, assim como o espanhol. Então, devemos ter orgulho aí da nossa história e conhecer, galera, conhecer. Porque muitas vezes a gente só fica com aquela parada lá da escola, da história do Brasil, vieram aqui, roubaram o nosso ouro. Mas tudo isso a gente tem que contextualizar, galera, contextualizar demais. Enfim, tem coisas da história, né, da expansão marítima do Brasil colônia que são imperdoáveis. Erros foram cometidos e, enfim, não tem como justificar a irracionalidade que existia naqueles tempos. Mas enfim, galera, somos homens e mulheres do nosso tempo. A gente tem que olhar para a história com uma forma mais analítica, não com uma forma rancorosa. Se você for olhar com rancor para toda a história, é melhor a gente descer do carro e deixar o carro descer a ladeira sozinho. Temos que conhecer a história do nosso país, a história da nossa pátria mãe, que é Portugal. Portugal, galera, pariu o nosso país. Assim como a África pariu o nosso país. Somos filhos de europeus e africanos e indígenas. Então a gente tem que entender. Eu também me interesso muito por tribos africanas e tal. É mais difícil você e tal, porque você vê um vídeo é um pouco meio chato. Aqui eu aprendi muito de história daqui porque eu tô sobre o terreno, eu trabalho no terreno, então eu tô no lugar que eu tô falando. Eu tô falando de Aragão, eu tô na capital do reino de Aragão. Então eu tô analisando a história pisando no terreno, então é mais fácil. Mas enfim, a gente precisa conhecer todas as nossas origens para poder a gente ter uma opinião própria. Não ficar só ali e tal, na opinião do nosso professor de história. Apesar de que muitos professores são muito competentes, mas normalmente nas escolas, galera, eles têm uma grade curricular. Uma grade curricular, eles falam do assunto que está na grade. Normalmente é como se fosse um roteiro. É como se fosse o roteiro. E essa história eu conheço, galera. A história que a gente aprendeu na escola eu conheço. Então tem pequenas histórias. Existem pequenas histórias, galera, que a gente não encontra em roteiro nenhum. A gente não encontra na grade curricular de nenhum colégio. Não por má intenção dos nossos professores, galera. Não me julguem mal. Não é por má intenção. É porque está na grade curricular e é aquilo que tem que ser dito e é aquilo que tem que ser ensinado. Então existem pequenas histórias de pessoas, de indivíduos que modificaram aí
o curso da história. E é muito importante a gente conhecer, galera, muito importante. Principalmente hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muitas coisas. Ontem mesmo eu sigo um canal de história aí e tal. E é um canal de história não, é um cara que ele vai contando aí coisas assim bizarras, né? Principalmente do Brasil. Mas também ele toca em alguns assuntos do mundo. Então eu tava vendo ontem, vindo de madrugada e tal, escutando, ele pegou e... Aí eu caí um vídeo lá caiu um vídeo do Hospício de Barbacena, lá em Minas Gerais. Olha só como são as coisas, galera. O Hospício de Barbacena. A minha família é mineira, galera. A minha família é mineira. Quando estourou a polêmica, né, do Hospício de Barbacena, aconselho a vocês procurarem isso na internet. Quem nunca ouviu falar, é uma história das histórias mais bizarras e cruéis que já aconteceu na história da humanidade. Teve um historiador italiano que disse e afirmou, depois de ter conhecido o Hospício de Barbacena, que o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, era coisa de amador perto do Hospício de Barbacena. Para vocês verem como que o negócio foi bizarro lá. E eu lembro que quando eu era molequinho assim e tal, quando estourou essa polêmica, eu era criança. E isso era assunto aí nas rodas da minha mãe, né? Da avó. Minha família era toda mineira. Então a gente sempre tava em Minas Gerais e tal. Minha família é do leste mineiro ali, da região de Valadares ali, aquele pedaço ali. E eu lembro, cara, de escutar. Ou seja, lá no meu subconsciente, quando caiu essa história ontem, eu comecei, cara, eu fui buscando na minha memória e tal. E eu lembro que a minha família falou muito sobre esse assunto na época. Sobre o Hospício de Barbacena. E isso aí são histórias, galera, que a gente não vai escutar. Não é contado na história. Não é contado nos livros de história do Brasil. Não é contado esse caso aí do Hospício de Barbacena, que foi um dos atos, um dos lugares onde mais se violaram os direitos humanos da história da humanidade, galera. Desde que o homem tem registro. Ou seja, isso aí foi uma coisa grotesca. Então são essas histórias aí que a história geral do Brasil, a história de Brasil pré-colônia, Brasil colônia, Brasil império, Brasil e tal, Brasil Estado Novo e tal, Estado Forte, tudo isso aí eu conheço, porque eu era um bom aluno de história. Eu realmente, olha lá, galera, o Touro de Osborne. Eu gostava muito de estudar história. Eu era um ótimo aluno de história e tirava muito nota boa. E eu não ficava escrevendo, eu prestava atenção, o professor falava e eu lembrava. Daí no dia da prova eu sabia. Então, galera, como eu já sei, já conheço a história e tal, eu procuro a parte que a escola não contou pra gente. Eu procuro isso aí. Eu sou muito curioso, então eu vou investigando e tal, isso aqui e tal, até chegar nessas relíquias aí. Então é isso aí, galera. É uma dica aí de documentário, tem até um documentário, Hospital Colônia de Barbacena. Tem um documentário muito, muito bom. E indico a vocês aí, quem não conhece a história aí do Hospício de Barbacena, só procurar aí, Hospício de Barbacena, e vocês vão ficar... Tem que se preparar, galera, porque o negócio é chocante. Chocante mesmo. Chocante. É uma coisa que, se a pessoa tiver sensível, a pessoa acaba que... Enfim. Mas então é isso aí, galera. Estamos aqui na Nacional 10, a famosa carretera do deserto, a estrada do deserto, porque isso aqui é uma região árida da Espanha. Positivo, galera? Então com essas imagens eu me despeço de vocês. Muito obrigado por vocês chegaram até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário. No mais, eu vou ficando por aqui. Tudo de bom e fui!